Pessoal, Konbanwa, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho de 2020, nosso encontro de número 58. Nós comentamos recentemente que a contradição nas ideias provém sempre da sua confusão. E é necessário, então, dissipar esta confusão, analisando-as. Então, o nosso objetivo, o objetivo de todas as pessoas lúcidas e coerentes, é que a gente consiga ter alguma certeza com relação às coisas. Nosso objetivo é chegar a uma certeza. Então, eu vou colocar de uma forma para vocês a princípio, uma forma até meio chocante, mas é uma definição interessante para se pensar. A certeza é uma crença intelectual ou moral fundada nas conclusões de uma demonstração, na experiência, numa evidência ou grande probabilidade. Então, a gente tem por objetivo formar ideias claras e, preferencialmente, ideias distintas. Eu vou começar hoje falando com vocês sobre algo bem distante disso. Vamos falar inicialmente sobre a opinião. O que é a opinião? A opinião de uma pessoa é aquilo que ela acredita ser verdadeiro. Então, ela aponta alguém para você e diz: é um bom karateca. Pode ser que seja. É a ideia confusa acerca da realidade e que se opõe ao conhecimento tido como verdadeiro. Essa é uma ideia, assim, geral de opinião. Utiliza-se muito também o termo achismo, quase um sinônimo, né? Que é uma teorização fundada no subjetivismo do eu acho que, e pode ser aplicável a qualquer campo teórico. O achismo é uma gíria atribuída à teoria que é criada por alguém sobre algo, com base unicamente nas suas opiniões e intenções, sem nenhum tipo de argumentação concreta ou justificativa. O achismo é praticado por pessoas que desconhecem a natureza de determinado assunto, mas que fazem questão de tentar explicar alguma coisa, levando em consideração apenas aquilo que ela acha sobre o tema. Normalmente, os discursos baseados em achismos são feitos por pessoas ignorantes que se recusam a obter uma informação correta sobre determinado assunto e, em vez disso, espalham rumores ou conteúdos falsos entre os demais. Muito comum hoje em dia, né, são os fake news. Então, nós vamos conviver com muitas pessoas expert em achismo. Para vocês terem uma ideia, às vezes algumas pessoas conversam comigo e elas querem me explicar conceitos básicos de karatê. Elas afirmam: o karatê é assim, assim. E elas nem usam né no final buscando a tua aprovação, não. Elas realmente acreditam naquilo. E ela vai ficar quieta. Partindo daí, vamos falar de hipótese. Você tem uma opinião, está naquela de achismo, mas aí você começa a modificar um pouquinho o teu estado de espírito. Hipótese é a suposição de algo que pode ou não ser verossímil, que seja possível de ser verificado, a partir do qual se extrai uma conclusão. Popularmente, o termo é utilizado como sinônimo de especulação, chance, possibilidade de algo acontecer. Nas pesquisas científicas e acadêmicas, por exemplo, uma hipótese corresponde a uma possibilidade de explicação sobre determinada causa de estudo. Um objeto de pesquisa pode ter diversas hipóteses diferentes, sendo de responsabilidade do pesquisador pôr em prática experiências e outros métodos de comprovação para descobrir quais hipóteses são mais prováveis ou verdadeiras. Então, partimos de uma ideia bastante obscura e já estamos começando assim, a vislumbrar alguma coisa a mais.
Se uma hipótese é confirmada, ela se transforma na fundamentação de uma teoria científica. Se ela é refutada, se transforma em um contra-argumento. Então, só para vocês terem uma ideia, existem algumas hipóteses aí que são famosas, que são importantes, né? Embora não tenha sido ainda evoluído, né? Mas ainda como hipótese ela é importante. Talvez já tenham ouvido falar da hipótese de Gaia. Gaia é o nome que muitas pessoas, muitos estudiosos, dão ao nosso planeta. Tá? A hipótese de Gaia, da autoria do ambientalista inglês James Lovelock, afirma que o planeta Terra é um superorganismo dotado de uma capacidade de autorregulação. E é interessante porque tem estudos antigos feitos aqui no Brasil. Eu já achei um livro escrito por um brasileiro há muitos anos atrás, onde ele falava bastante sobre isso. Então, esses chacoalhões, de vez em quando, é como um cachorro querendo se livrar do excesso de pulgas. Né? Além da hipótese de Gaia, existe a hipótese nula. Hipótese nula é um conceito do âmbito da estatística e da probabilidade, que afirma que uma hipótese é considerada verdadeira até que surjam evidências que provem o contrário. Eu já comentei com vocês que ao invés de nós ficarmos tentando justificar uma hipótese, né, e até uma teoria, a gente ataca. E se ela sobreviver, conclui-se que ela é boa. Mais ou menos por aí. E não tem como não falar de uma outra, que aí entre vocês nós temos grandes matemáticos, eu tenho que falar da hipótese de Riemann. Esta hipótese, formulada por um matemático alemão, propõe que os zeros da reta crítica não são reais e são dispostos de forma simétrica em relação ao eixo real e em relação à reta crítica. Essa hipótese, relacionada com os números primos, é provavelmente um dos problemas não resolvidos mais famosos da matemática. A sua resolução traria grandes mudanças nas áreas de teoria da informação e da física. Então, ela é importante. Alguns de vocês até sabem que eu estava à procura de alguns livros sobre o zero, né? É justamente para tentar adquirir mais informação. Mas os livros, embora não tão antigos, subiram de circulação, são realmente raridades. Continuando a clarear um pouquinho mais, iluminar um pouquinho mais, vamos falar por cima sobre teoria. Teoria é o conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência. É uma opinião sintetizada, é uma noção geral. É também uma hipótese, não podemos esquecer disso, ainda é uma hipótese, uma conjectura, uma opinião formada diante de um fato. Uma teoria tenta explicar algo de difícil concretização. Uma teoria científica é a parte especulativa de uma ciência, por oposição à prática. É um sistema consistente formado por observações, ideias e axiomas ou postulados. Falei em axioma, aí alguém pode falar o que é isso. Axioma aqui no sentido de uma verdade assim, tão clara, tão evidente, que não tem como ser negada. É aquilo que você está ao meio-dia na rua e alguém fala, é o sol, está calor, está quente, é luz. Constituindo no seu todo um conjunto que tenta explicar determinados fenômenos. Então nós temos uma série de teorias científicas aí também bastante famosas. Teoria do caos, teoria da comunicação, teoria do conhecimento, teoria da evolução, teoria dos jogos, dos quanta, da relatividade e mais um monte. Filosoficamente, a gente fala que teoria é o conjunto de conhecimentos que apresentam graus diversos de sistematização e credibilidade e que se propõe a elucidar, interpretar ou explicar um fenômeno ou acontecimento que se oferecem à atividade prática. Continuando ainda nessa caminhada, saímos lá da opinião, do achismo, chegamos no conceito, que significa definição, concepção,
Caracterização é a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais. O termo conceito tem origem a partir do latim, da palavra conceptus, do verbo concipere, que significa coisa concebida ou formada na mente. Nós começamos por aí, estamos voltando aí. O conceito pode ser uma ideia, como nós vimos, juízo ou opinião sobre algo ou alguma coisa. Por exemplo, a discussão começou porque nós temos conceitos muito diferentes de relacionamento aberto. O conceito é aquilo que se concebe no pensamento sobre algo ou alguém. É a forma de pensar sobre algo, consistindo em um tipo de apreciação através de uma opinião manifesta. Por exemplo, quando se forma um bom ou mau conceito de alguém. Neste caso, conceito pode ser também sinônimo de reputação. Também pode ser interpretado como um símbolo mental, uma noção abstrata contida em cada palavra de uma língua que corresponde a um conjunto de características comuns a uma classe de seres, objetos ou entidades abstratas, determinando como as coisas são. Então, o conceito ele expressa as qualidades de uma coisa ou de um objeto, determinando que este é o seu significado. Então, as palavras em várias línguas têm o mesmo significado porque expressam o mesmo conceito. Então, é interessante isso aí, que a gente percebe que quando chega a conceito, já houve uma universalização. Em filosofia, a gente fala muito que consiste em uma representação mental e linguística de um objeto concreto ou abstrato, significando para a mente o próprio objeto no processo de identificação, classificação e descrição do mesmo. Quando contemplado como essência, um conceito define a natureza de uma entidade. Aristóteles, ele dizia que o conceito era comparado ao que ele chamava de eidos, e de acordo com a lógica aristotélica, um conceito é a forma mais básica de pensamento, em conjunto com o juízo e o raciocínio, sendo então, segundo ele, a representação intelectual abstrata de um objeto. Então foi por aqui que nós começamos. E no final, então, chegamos àquilo que a gente vai ver já como sinônimo de certeza, a perfeição, né? Houve uma evolução realmente legal a partir de uma ideia obscura, de uma ideia contraditória, ou seja, na realidade, de uma negação de ideia. Definição é uma explicação clara, concisa de alguma coisa, é o significado. Definição é um substantivo feminino, do latim definitione, que significa uma exposição com precisão. E quando a gente fala em definição, é bom lembrar que hoje nós temos o termo também alta definição, vai ficar mais claro ainda. São tecnologias que permitem uma resolução máxima da imagem dos aparelhos eletrônicos, quando se obtém através de determinadas telas. Nós temos uma definição interessante para ultra alta definição. São as novas tecnologias que apresentam a tela curva para TVs, que prometem aumentar ainda mais o conforto de se visualizar as imagens do aparelho e que a qualidade das imagens nesse formato são superiores às tecnologias anteriores. A definição visa te dar uma ideia distinta, mais que clara, e você perceber todos os detalhes, ter uma visão extremamente ampla e extremamente clara. Então, como nós comentamos no início, nós queríamos ter uma ideia distinta, não termos ideias contraditórias, termos ideias claras para, a partir delas, podermos raciocinar, formar os nossos próprios conceitos, o nosso modo de vida, baseado numa certeza que seja evidente. Então, nós partimos de um princípio até chegar ao termo definição. Isso aqui pode estar aparentando ainda um pouco confuso, mas a gente vai ver depois direitinho as regras para uma boa definição.
Amanhã, se você se manifestar, a gente pode repetir isso aqui mesmo de uma outra forma, colocando mais alguns exemplos, invertendo a trajetória. Ficou claro ou ficou confuso? Alguém achou complicado? Todos entenderam direitinho? Ficou clara essa aula. Tá. Então, a gente, na realidade, voltou um pouco lá atrás, só que a gente reviu os mesmos conceitos, falou um pouquinho mais sobre eles. Só para vocês terem uma ideia, poderíamos colocar a opinião e o achismo como a faixa branca. Aí a gente vai entrar e colocar cada um desses conceitos numa graduação. Então, aí você percebe que nós vamos chegar na definição, na certeza, num grau mais alto. Uma hipótese. Ou numerem. Coloquem depois no papel esses termos, são poucos, só para clarear bastante. Alguém achou um pouco confuso? Podem falar, pessoal, essa aula é para vocês. Aí amanhã a gente repete alguma coisa bem próxima a isso, sem entrar ainda nas regras de definição. Porque aí a coisa vai ficar muito gostosa. É uma delícia, eu acho. Existe algum limite de faixa? Existe algum Dan limite de faixa preta? Então, na realidade, quando nós pensamos em certeza, coloca-se em nível semelhante, poderia se colocar em nível semelhante à graduação de faixa preta, primeiro grau. E aí nós caímos naquele princípio que foi colocado lá atrás, de que a faixa preta não é um final, mas um início. Então, como quando nós falamos em certeza, é uma forma de evitarmos usar o termo verdade, porque é bastante responsabilidade. Normalmente, quem usa o termo verdade com um pouquinho mais de segurança são os das ciências exatas, que se atrevem a falar, utilizar o termo. Nas humanas, a gente sabe que vai gerar problemas por séculos para se discutir o assunto. Então, o que acontece? A gente imagina que realmente, a partir da perfeição da definição, que é uma ideia distinta, extremamente clara, a gente pode evoluir. E foi colocado numa das últimas aulas, se não foi na última até, que a evolução é algo que não tem limite, a gente não tem ideia até onde vai. Então, a gente dá um início, dá uma partida aí. Então, para a gente, para facilitar o nosso entendimento em qualquer etapa, é o ideal que a gente coloque, digamos assim, de branca a preta. Vai dividindo aquilo ali mais ou menos, fica muito claro para nós. É claro que muitas vezes vai chegar num ponto, se a gente for aprofundando mesmo, for adquirindo conhecimento, for se dedicando, eu acredito que chega um momento em que aquele conhecimento que você jogou de branca para preta, você joga ele todinho para amarela, porque você percebe que já tem outros níveis para colocar adiante. Então é algo assim extremamente delicioso e agradável, angustiante para alguns. E então essa é a ideia por si. Hoje nós passamos assim, visualizamos alguns termos que são muito comuns no nosso dia a dia. Muitas pessoas chegam e deixam bem claro, elas dizem: olha, eu sou dessa opinião. Então, às vezes, a gente sente que há até uma dúvida ali. E como se sabe, em caso de dúvida, suspende-se o juízo. Tá bom, pessoal? Ok, muito feliz em tê-los aqui. Espero tê-los todos novamente amanhã e depois de amanhã e por aí vai. Espero tê-los presente em minha existência por toda a eternidade. Oyasu minasai. Oyasu minasai. Matashita. Matashita. E não se esqueçam, hein? Vida longa e próspera, com muita saúde. Até mais. Boa noite, pessoal. Descanso. Boa noite.